bem-vindo à nossa aula de número 1, do segundo módulo de língua portuguesa. Nesta aula trabalharemos literatura, quinhentismo e barroco. Na aula de hoje conheceremos um pouco mais sobre duas escolas literárias, o quinhentismo e o barroco. Na última aula do módulo 1, dissemos que o classicismo, movimento que já estudamos, também era conhecido como quinhentismo. Isso foi lá em Portugal. Aqui no Brasil, o quinhentismo, também chamado de literatura de informação, compreende o período no qual as manifestações literárias não são genuinamente brasileiras, ou seja, são realizadas no Brasil, mas com a visão do homem europeu mercantilista que veio até aqui para explorar a nossa terra. Isso ocorreu no século XVI. As manifestações literárias eram voltadas basicamente à descrição da terra e do índio, ou a textos escritos pelos viajantes, jesuítas e missionários, que aqui estiveram e eram compostas por cartas, relatórios, documentos e mapas. A literatura informativa sobre o Brasil, como o período é conhecido, surgiu da literatura dos viajantes ou literatura dos cronistas, como consequência das grandes navegações, visto que esses viajantes tinham que fazer registros da Terra Nova, de sua floresta e fauna, de seus habitantes e costumes, que se apresentaram muito diferente dos europeus. Assim, vemos que é uma literatura meramente descritiva e, portanto, sem grande valor literário. Como principal exemplo desse período, temos a Carta de Caminha, a qual fala da terra encontrada. Nela, a exaltação da terra, resultante do assombro do europeu diante do exotismo e da exuberância de um mundo tropical, é algo que chama a atenção do leitor. Com relação à linguagem, o louvor à terra transparece no uso exagerado de adjetivos. Observe agora uma reprodução da Carta de Caminha. Conhecida como Carta de Caminha, seu título original é Carta do Descobrimento. Ela foi escrita em 1500 e publicada pela primeira vez em 1817. Além da Carta de Caminha, alguns outros documentos recebem destaque na produção do período. São eles: o Tratado da Terra do Brasil, de Pero de Magalhães Gândavo, que foi escrito por volta de 1570 e impresso pela primeira vez em 1826. A História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero de Magalhães Gândavo, que foi editada em 1576. O Diálogo sobre a Conversão dos Gentios, do Padre Manuel da Nóbrega, que foi escrito em 1557 e impresso em 1880. E, por fim, o Tratado Descritivo do Brasil, que foi escrito por Gabriel Soares de Souza, em 1587 e impresso por volta de 1839. Além da literatura mais técnica, que é essa de informação, o quinhentismo tinha uma vertente conhecida como a literatura jesuítica. Ela foi produzida pelos religiosos que participavam das expedições, principalmente pelos jesuítas, que começaram a chegar no Brasil por volta de 1549, a fim de catequizar os índios e instalar o ensino público em nosso país. Eram constituídas por poesias de devoção, teatro, os quais eram muito pedagógicos, elaborados a partir de textos bíblicos, e documentos informativos também, nos quais informavam seus chefes em Portugal a respeito do trabalho desenvolvido por aqui.
Do ponto de vista estético, os textos jesuíticos eram considerados os mais bem elaborados. Além disso, os religiosos se envolveram realmente com a questão de catequizar os índios e aprenderam o tupi, envolvendo a população indígena na atuação, na produção e nas músicas das peças. Dentre os autores que se destacaram nessa modalidade, podemos destacar Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Agora vamos ao nosso segundo ponto de hoje. O Barroco, primeiro movimento considerado estruturado literariamente no Brasil, que também ficou conhecido como seiscentismo. Ele aconteceu entre o final do século XVI e meados do século XVIII. Ele apresenta um homem confuso, envolto num dilema, numa dualidade. Essas questões elas foram geradas pelo próprio contexto histórico, a saber, a rigidez crescente presente nos estados católicos, favorecida pela Contra-Reforma e pela presença da Companhia de Jesus. Esta era responsável pelo ensino e se asseguravam pela austeridade e pela repressão. Além desse fato, a existência do Tribunal da Inquisição em Portugal para julgar as heresias endossava o medo e o pavor na população. Dessa maneira, o homem dessa época ele tenta conciliar a glória e os valores humanos despertados pelo Renascimento com as ideias de submissão e pequenez perante Deus e a Igreja. E o Barroco é, assim, uma luta de conceitos entre o céu e a terra, o homem consciente da sua grandeza versus o homem que está atormentado pela ideia do pecado. E toda a obra que vem do Barroco, ela é cheia de antíteses, paradoxos e interrogações. E é tudo isso que leva esse homem a um dilema na busca pela salvação. Como uma arte dual, o Barroco apresenta as seguintes características. A arte da Contra-Reforma. Então, a arte da Contra-Reforma é uma grande quantidade de igrejas, de capelas, de estátuas de santos e monumentos sepulcrais. As obras de arte elas deviam falar aos fiéis com a maior eficácia possível, mas em momento algum descer até eles. Então, a arte barroca ela tinha que convencer, conquistar e impor a admiração. Em segundo lugar, nós temos o conflito entre o corpo e a alma. Na visão barroca, não há possibilidade de conciliar essas antíteses. Ou se vive a vida terrana, ou se vive os gozos humanos e se alcança a eternidade. A tensão de elementos contrários causa no artista uma profunda angústia. Após arrojar-se nos prazeres mais radicais, ele se sente culpado e busca o perdão divino. Em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a questão do tempo. O tema da passagem do tempo é muito forte dentro do barroco, pois o homem barroco ele assume consciência da fugacidade da vida humana, essa efemeridade. O tempo ele é veloz, ele é avassalador, ele tudo destrói na sua passagem. Por outro lado, diante das coisas transitórias, que é a instabilidade, surge a contradição. Vivê-las antes que terminem ou renunciar ao passageiro e entregar-se à eternidade. Por fim, nós temos aqui as figuras de linguagem, que são as antíteses, os paradoxos, as inversões, né? Então, o estilo barroco ele causa essa dualidade, essa forma tumultuosa, o que leva à frequente utilização dessas figuras de linguagem, ok? Além disso, a utilização dessas interrogações, ela revela as incertezas do homem barroco frente ao seu período e a inversão de frases, a sua tentativa na conciliação dos elementos opostos. Além disso, o barroco se dividiu em duas correntes. Uma era o cultismo e a outra era o conceptismo.
A primeira delas, o cultismo, ela caracterizou-se pelo uso da linguagem rebuscada, culta e extravagante, repleta de jogo de palavras e do emprego abusivo das figuras de estilo, como a metáfora e a hipérbole. Como exemplo dessa vertente, nós podemos citar um trecho da poesia do Gregório de Matos. Então aqui nós temos um trecho que diz assim: ao braço do menino Jesus, de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram, o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas, se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Gregório de Matos. Logo em seguida, vamos conhecer o conceptismo. Esta corrente ocorre principalmente na prosa e é marcada pelo jogo de ideias, de conceitos, seguindo um raciocínio lógico nacionalista, que utiliza uma retórica aprimorada. A organização da frase obedece a uma ordem rigorosa com o intuito de convencer e ensinar. Como exemplo da prosa conceptista, vamos apresentar um trecho de um texto do padre Antônio Vieira. Para um homem se ver a si mesmo são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelhos e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Padre Antônio Vieira. Como principais representantes do movimento literário no Brasil, nós temos Bento Teixeira, que marcou o início do movimento, Gregório de Matos, mais conhecido como Boca do Inferno, e Padre Antônio Vieira, responsável pelos grandes sermões. Vamos assim conhecer um pouco mais sobre cada um deles. O primeiro deles, Bento Teixeira, se destaca nesse cenário pela publicação em 1601 do poema épico Prosopopeia, fato que marca o início do barroco em nosso país. Gregório de Matos, por sua vez, recebeu o apelido de o Boca do Inferno, pela irreverência da sua obra satírica. Produziu poesia lírica, satírica, erótica e religiosa. É considerado um dos maiores poetas do nosso país. Por fim, temos Padre Antônio Vieira, que ficou famoso pelos seus sermões polêmicos. Neles, o religioso criticava os fazendeiros e defendia os índios, ou melhor, o direito que esses tinham à evangelização e condições mais dignas de trabalho e de vida. Além dos sermões, Padre Vieira escreveu as cartas e as profecias. Sua obra é composta de aproximadamente 200 sermões, dentre os quais podemos destacar como o mais conhecido o Sermão da Sexagésima, de 1655, no qual o autor fala sobre a arte de pregar. Agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre as primeiras manifestações literárias em nosso país, vamos praticar. Nossa primeira questão foi adaptada de concursos vestibulares e nos apresenta um texto para conhecimento e análise. Observe: não é o homem um mundo pequeno que está dentro do mundo grande, mas é um mundo grande que está dentro do pequeno. Baste por prova o coração humano que, sendo uma pequena parte do homem, excede na capacidade a toda a grandeza do mundo. O mar, com ser um monstro indômito, chegando às areias, para as árvores, onde as põe, não se mudam. Os peixes contentam-se com o mar, as aves com o ar, os outros animais com a terra. Pelo contrário, o homem, monstro ou quimera de todos os elementos, em nenhum lugar para, com nenhuma fortuna se contenta, nenhuma ambição ou apetite o falta, tudo confunde, e é como é maior que o mundo, não cabe nele. Continuando, nós temos o enunciado da questão que diz: com base em sua leitura, podemos reconhecer nesse trecho do padre Antônio Vieira. Alternativa A: a pureza de linguagem e o estilo rebuscado do escritor Arcade, do século XVIII. Alternativa B: o caráter argumentativo típico do estilo barroco, do século XVII. Alternativa C: o racionalismo
como um dos escritores da escola realista final do século XIX. Alternativa D, uma visão de mundo centrada no homem próprio da época romântica, princípio do século XIX. Ou alternativa E, a consciência da destruição da natureza pelo homem, típica de um escritor moderno, século XX. E aí, qual será a resposta correta para a nossa pergunta de hoje? Pois bem, é a letra B, o caráter argumentativo típico do estilo barroco do século XVII, pois é ela que reflete essa faceta argumentativa do sermão do padre Antônio Vieira e que também atende às características barrocas. Continuando, nosso segundo exercício é uma questão adaptada do Enem e nos traz dois textos. Faça a leitura de ambos com atenção. O texto 1. Andaram na praia quando saímos 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças, ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Esse é um trecho da carta de Pedro Vaz de Caminha. O texto 2 é uma tela de Portinari, intitulada O Descobrimento do Brasil. Veja. Continuando, nós temos ali após a leitura o enunciado da nossa questão que diz: pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pedro Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que: alternativa A carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Alternativa B, a tela de Portinari retrata indígenas nus com os corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Alternativa C, a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Letra D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. E, por fim, a letra E, que diz: a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Pois bem, agora que está concluído, vamos pensar na resposta. Qual é a sua opção? A letra correta, então, é a alternativa C, que diz que a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Uma vez que a Carta de Caminha, ao se constituir como documento histórico, descreve os nativos que aqui estavam quando os colonizadores chegaram e que, aos olhos desses, os receberam de maneira tão otimista. Já a pintura de Portinari tem outro enfoque e destaca esses nativos em primeiro plano, transmitindo as suas inquietações e o espanto com as embarcações portuguesas que se aproximavam. Essa foi, então, a nossa primeira aula do segundo módulo e nós falamos aqui sobre literatura, quinhentismo e barroco, mais especificamente sobre as primeiras manifestações literárias no Brasil e as suas características. Até a nossa próxima aula.